Oh, a perfeição. Olhe como é perfeito. Viva a perfeição, criação divina. Vamos falar sobre um pouco sobre essa ideia de perfeição. Eu estava discutindo, como sempre, né, para passar o tempo, discutindo com um camarada. Parece que ele tá meio confuso. Ele tá, na verdade, ele parece comigo alguns anos atrás, perguntando um monte de coisa. Ele não desiste do debate. Ele fica perguntando, né? Ele fica colocando questões e tal. Teve uma que ele colocou sobre Adão e Eva, não sei o que. Aí eu argumentei com ele, falei que a ciência explica muito melhor, né? Que somos poeira de estrelas, que nós somos um universo tentando se entender, etc. Ele embananou tudo lá, falou que qual é a diferença então da gente ter vindo do barro de pó das estrelas. Eu respondi para ele, né? Falei, primeiro que isso ele não tá falando pó, qualquer pozinho, para comparar com barro, né? Que é silica. Barro é silica, é só um tipo de mineral lá. Então não tem nada a ver a composição do barro aí. Se for pesquisar, tem uma crença africana que acredita que um tal de Deus lá pegou um barro preto, né? Um barro escuro, cuspiu nele e moldou o ser humano. Algumas tribos africanas lá, os deuses africanos. Tem um deus lá que é baseado no cuspe do deus, né? Barro misturado ao cuspe do deus. Mas aí eu não sei se ele tentou... Se ele tá fazendo isso de... Eu acho que a pergunta dele foi original, me parece. Não foi desonestidade intelectual. Mas eu respondi pra ele, falei, não, você tá confundindo. Não tô... Quando se fala pó das estrelas, se fala todos os componentes do corpo humano. A gente tá falando de tudo: potássio, nitrogênio, oxigênio, ferro no seu sangue, aminoácidos, zinco, magnésio. Então a gente está falando de todos os componentes do corpo humano. Nenhum componente do corpo humano é mágico. Tudo que temos no nosso corpo, tudo que foi criado com o nosso corpo existe no mundo real, no nosso mundo. Não tem nada mágico, tipo um coração do Homem de Ferro lá, que é uma coisa artificial, né? Não é mágico, mas é uma tecnologia criada ali, não existe em lugar nenhum. O Homem de Ferro foi lá, fez, né, aquele gerador lá. Ou aquelas pedras mágicas, né, de filmes e jogos que a gente vê que tem uma pedrinha mágica que dá vida. Então não existe isso. Tudo que tem no nosso corpo existe no mundo, existe no universo, existe no nosso universo aqui. A gente não é feito de coisas mágicas. Nós somos feitos dos mesmos componentes que existem. Então quer dizer... Então, a grosso modo, é isso que eu quis dizer quando eu coloquei lá a citação de Carl Sagan para ele. Foi nesse sentido, de que... E é nisso que eu pelo menos acredito que o Carl Sagan tenha se baseado, né? Isso não quer dizer que é um pozinho lá que você pega, tipo, você não pega na mão um pozinho. É os componentes do universo. A gente é feito de partes do universo, é isso que quer dizer. Não é que é um pozinho mágico. Quer dizer isso. Então ele pegou e já confundiu esse ponto aí. Ou pra mim parece que foi honesto, né? As perguntas que ele tá fazendo lá, parece que ele tá com aquela... Ele tá ele tá naquela briga, né? Naquela luta de crer e não crer, aquela coisa toda, né? Uma luta de ideias com ele mesmo. Mas ele propôs isso, eu expliquei. Falei, não é assim não. Esse pó das estrelas não é qualquer pó. São os elementos que compõem o nosso corpo. Aí ele continuou debatendo e tal. Aí ele colocou lá, mas você veio com esse argumento de espantalho, não sei o que, do perfeito. Aí ele mudou pro perfeito, né? Pra tentar argumentar alguma coisa. Ele tá argumentando sobre um monte de coisa lá. Aí ele foi pro perfeito. Aí ele colocou, não, que o negócio de perfeição. Aí ele pegou lá um moinho, não sei o que, utilizando um exemplo de um moinho, não sei o que lá. Pegou e colocou, mas se o moinho eu fiz um moinho e ele funcionou primeiro, porque eu coloquei várias questões de biologia lá, né? As falhas que o nosso corpo tem, câncer, né? Que é falha na multiplicação das células, os animais que morrem lá, tudo cagado, o animal que morre com o próprio chifre na cabeça, o dente cresce e fura o próprio crânio.
a hiena, né, com o pênis, a hiena feminina com pênis e tudo mais. Ele pegou e veio com essa: não, quer dizer então que se eu construo um moinho e ele funciona perfeitamente da primeira vez e na segunda vez ele quebra, quer dizer que não foi perfeito? É claro que quer dizer que não foi. Se ele quebrou, se você tinha, a não ser que você tinha a intenção de fazer um moinho que funcionasse uma vez só e quebrasse, né? Porque eu coloquei também que se esse tal desse criador, porque aí eles sempre fazem isso, né? O religioso ele sai do âmbito da Bíblia e fala criador, né? Quando ele fica apertado ali naquelas fantasias da Bíblia e não consegue mais responder, ele parte para o âmbito maior que é criador, um criador qualquer. Ele partiu. Ah, se o criador fez isso, não sei o que, perfeito. Porque eu falei que ele era sádico, né? A gente é uma formiguinha Ele pegou, criou a gente, jogou aqui num zoológico e fica só olhando a gente. É tipo um cara olhando um aquário, né? Com diferença que o aquário você controla a temperatura e joga comida, né? Para os peixes não morrer. Aqui ele deixa a gente morrer, né? Se ele fez isso mesmo, se esse criador existe, ele só jogou a gente aqui para morrer e ficar se lutando. E ele ficou olhando, né, o zoológico dele. Igual aquelas teorias malucas que a gente é um zoológico de alienígenas. Vai ver o tal do criador, um alienígena, né? E tá olhando a gente aqui, é um zoológico. Mas ele colocou essa ideia. Mas espera aí, vamos refletir, vamos pensar aqui então no argumento dele. Então quer dizer que ele fez a coisa com o propósito de quebrar. E tomando como definição também o perfeito, né? Vamos imaginar, vamos pensar sobre o perfeito aqui. O perfeito, o que é o perfeito? O perfeito ele tem que ter uma base. O que é algo perfeito? O que é perfeito para você pode não ser para mim. O perfeito, na verdade, ele está no mundo das ideias. O perfeito é uma ideia. Não existe nada perfeito, na verdade, né? Perfeito é um conceito. Não existe nada perfeito. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de mulher, por exemplo. O que é uma mulher perfeita? A minha esposa é quase perfeita. Não, falando sério, assim, indo pro lado da... Assim, tem várias coisas nela que eu acho ela perfeita, mas vamos pensar aqui numa mulher perfeita para todo mundo, que a maioria concorda. Teve uma pesquisa aí que fez a mulher perfeita. Acho que foi uma russa aí, sei lá, ela fala que nunca fez cirurgia, mas tá na cara que fez. O canal do Felipe Neto fez até um vídeo sobre essa tal dessa mulher perfeita, mas vamos pegar aqui a mulher perfeita. E se você não sabe, o nosso cérebro ele calcula, né, essas questões matemáticas, a simetria. Quem já jogou jogo de RPG e criou personagem sabe muito bem como é que é, né? Você vai criar o personagem quando você pode mexer no nariz, distância dos olhos, detalhes da orelha, altura, né? Profundidade do nariz, olhos, boca, tamanho de queixo. Tem todos os parâmetros ali. O seu cérebro analisa isso tudo na hora de falar que uma pessoa é bela ou não. E no RPG dá pra você ver bem isso, como o seu cérebro vai identificando o que é beleza ou não. Às vezes a pessoa ela é muito bonita de rosto, quando chega no nariz estraga tudo, né? O pessoal zoa pra caramba, tem até uma zoação na internet aí. Mas, vamos supor, essa mulher perfeita, o que seria a mulher perfeita? É bunda grande, seios grandes, cintura fina, sei lá. Aí se você imagina isso, uma mulher perfeita. Mas a sua mulher perfeita pode não ser pra mim, e aí? Pode não ser para um chinês, um oriental que gosta de japonesinho, que parece criança. Eu não tenho muito tesão por menininha nova, que não tem peito, não tem bunda, não tem nada. O chinês não, o conceito de beleza dele, já a mulher perfeita já é que tem pezinho pequeno, bunda pequena e seio grande. Ou seja, o conceito de perfeito aí já mudou completamente. Então qual é o perfeito? Qual o padrão de perfeito? E a Bíblia já peida na farofa aí, né? A farofa já vai toda peidada na própria Bíblia, pegando o criador da Bíblia, por exemplo, que é o que ele mais se baseia, né? Que ele veio citar Adão e Eva, que fica mais confuso, né? Ainda tem aquele vídeo ridículo da pastora falando que imagina Deus enrolando barrinho para fazer o pênis do homem, né? Imagina fazer as bolinhas, Deus estava com barrinho fazendo tipo enrolando... Ele tava enrolando a bolinha, né? Fazendo como se estivesse fazendo brigadeiro, né? Tá lá enrolando para fazer as bolinhas do homem. Olha que ridículo a pastora. Pastora nem deveria existir, né? Porque o apóstolo Paulo, ele proíbe isso aí. Então já tá meio ridículo nesse ponto. Mas aí, vamos supor, Deus pegou e enrolou lá, fez o Adão de barro lá e soprou, né? Aí beleza. Aí você consegue até imaginar, né? Vai lá, monta o bicho de barro, sopra, plim!
beleza, nasceu homem. Aí vai lá, arranca uma costela. Que ideia absurda é essa de costela? Olha só coisa idiota. No do barro lá do africano, são dois de barro, né? Faz a mulher de barro, o homem de barro. Vai lá, molda, né? Até o biquinho do peito da mulher, faz a mulher de barro e cospe e pronto. E olha que coisa bizarra do cristianismo, né? Inventar essa de arrancar costela. Será que ideia que esses caras tinham de arrancar costela? Agora você me imagina, né? Como é que você vai arrancar uma costela? Aí soprou costela? Costela devia ter criado vida, uma costela viva. Tipo, como é que funciona isso, gente? Aí ele puxou a costela e moldou uma mulher na costela? Ou ele foi criando costela? Como é que foi isso? A pergunta é tão ridícula quanto a crença, né? Como é que você vai moldar uma pessoa com uma costela? O barro até que você consegue imaginar, né? Mas e a costela? Ele fritou a costela, mordeu a costela, puxou a costela, fez a costela ficar mole para moldar a costela. Como é que ele fez com a costela? Então é complicado, né? É uma pergunta idiota vindo de uma crença idiota. Tão idiota quanto a crença. Mas aí vem o porém, e o tal do perfeito? Ah, criou perfeito. Eu falei, apontei todos esses erros, né? Joguei a realidade, porque a realidade ela chega com a voadora na cara da religião, né? A realidade ela pega pesada, ela vem com a voadora no meio da cara e arrebenta a religião. Eu joguei um monte de verdade. Aí ele pegou, mas aí veio com essa aí do se usar a segunda vez se quebra. Eu não seria perfeito? Na minha concepção não, porque se pra mim um moinho perfeito ele não deveria te quebrar. Por exemplo, vamos imaginar que o perfeito ele tem, como eu disse, ele tem que ser criado, né? Não existe perfeito, porque você vai ter que ter uma base para tirar, para dizer o que é perfeito. O que é perfeito? Um coelho perfeito, um cavalo perfeito. O que é perfeito? Você vai ter que criar uma base. A Bíblia, né, religião cristã, ela cria um Deus supostamente perfeito. E na própria narração da Bíblia, ela se desmente, né? Ela própria se destrói mostrando um Deus imperfeito. Ela prega um Deus perfeito, mas na sua concepção ela demonstra um Deus imperfeito. Ou seja, ela se quebra, né? Ela quebra ela mesma, ela se contradiz. Porque é um Deus que falha, erra, tem medo, tem raiva. Medo eu não lembro que hora, mas tem raiva, fica com raiva, esquece as coisas. Sei lá, é um Deus que todo falha lá. Parece é um Deus humano, né? Os deuses antigos eram mais humanos, mas você entende, né? Eles fazem os deuses mais humanos nas outras crenças nórdicas, egípcia e tal. Mas esse não, né? O cristianismo, as crenças abraâmicas e outras aí de um Deus só, eles tentam fazer o Deus mega perfeitão. E acaba caindo em contradição e falhando justamente nisso, né? Porque, como eu disse, né? Me repetindo de novo, a perfeição ela tem que ser criada, você tem que inventar a perfeição. Você vai se basear como na perfeição? A Bíblia vai fazer, se baseia num Deus perfeito que na verdade se demonstra imperfeito. Mas vamos imaginar aqui o argumento que ele me jogou aqui. De se eu planejei isso, então é perfeito, porque eu fiz dessa maneira. Mas isso eu acho que meio que piora a situação. Vamos refletir aqui então. Então beleza, Deus é perfeito então e ele fez a gente para falhar. Ou seja, a ideia de perfeito dele é fazer a gente ter uma multiplicação de célula errada, gerando câncer e fazendo a gente morrer dolorosamente, agoniando. O perfeito então é nos deixar com a probabilidade de ter uma morte dolorosa e agoniante. Esse é o tal do perfeito? Soa muito estranho, né? É igual, vamos imaginar aqui, por exemplo, se eu fosse traçar, por exemplo, a Ferrari perfeita. Ferrari, eu gosto mais da Lamborghini. Vamos pegar um exemplo aí, uma Lamborghini perfeita. Vamos refletir aqui. O que seria para mim uma Lamborghini perfeita? Bom, uma Lamborghini perfeita, um carro perfeito, né? Vamos pegar lá, um carro perfeito para mim. O que seria um carro perfeito? Um carro sobrenatural perfeito, top de linha que eu iria fazer, né? No caso, Deus, eles falam que o ser humano é assim, né? O top de linha de Deus. Vamos pegar um carro perfeito aqui. O meu carro perfeito, para começar, ele seria inquebrável. Um carro inquebrável, indestrutível, que me protegesse totalmente de colisões.
ele não se desgastaria, né? O pneu dele não ia se desgastar, ele ia se regenerar o pneu se gastasse. Não ia precisar de combustível, ele ia andar sem nunca precisar recarregar, sei lá, uma bateria atômica, nuclear, sei lá, ele nunca ia se desgastar. Esse seria meu ideal de carro perfeito, é um carro que eu só pego e ando, é o meu carro perfeito. E eu vou lá e eu sou perfeito, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, pica das galáxias. Eu vou lá e crio meu carro perfeito. Pronto, tá lá meu carro perfeito com essas características que eu defini como perfeito. Se o meu carro, então, eu pego meu carro, ele vai e quebra, ou bate a massa, não é o carro perfeito, ele saiu das definições de perfeito. Então esse carro meu que eu criei é perfeito? Com base nas definições que eu já coloquei no início? Não, ele quebrou, ele estragou, ele amassou. Então, e se eu sou perfeito, como é que eu criei algo que não é perfeito? Então já peidou na farofa, já cagou aí o argumento. Se eu criei algo imperfeito, eu não sou perfeito. E o perfeito que eu tentei criar não foi perfeito, porque ele quebrou, ele amassou, ele desgastou, ele precisou de combustível para andar, sei lá, não saiu da definição do meu carro perfeito. Então já quebrou o conceito aí. E ficou estranho, né? Então se esse Deus cria a gente com propensos a ter doenças, a ter um monte de coisa, ele cai novamente no que eu já tinha legado para ele. Esse Deus é sádico, gosta de ver a gente sofrendo, fazer a gente de cobaiazinho. Porque não tem lógica se eu for criar um ser humano. Por isso que eu digo que nenhum engenheiro de respeito faria coisas que o corpo humano tem. Como é que você vai fazer o corpo cheio de falhas assim, um engenheiro formado? Então não faz o mínimo sentido, eu acho que piora o argumento que ele apresentou. Então não tem nada de perfeito, principalmente porque não existe o perfeito. O perfeito você tem que definir o que é perfeito. O que é perfeito para você? O que pode ser perfeito para você não é perfeito para mim. Talvez você imaginou um carro perfeito diferente para você, e aí? Qual é o ponto de perfeição? Ah, não, mas o pecado que corrompeu o ser humano, ele era perfeito, mas o pecado corrompeu. Tá, então Deus também errou aí, né? Por que ele não fez o ser humano à prova de pecados? Por que ele não fez o ser humano que pudesse não ser corrompido? Então, de qualquer jeito, a culpa é dele. Ele poderia ter feito? Poderia. E não fez, então a culpa continua sendo dele. Uai! Como é que você faz uma coisa que pode estragar? A mesma coisa de eu fazer esse carro perfeito. Eu vou lá, faço um carro potente, rápido, inquebrável, tudo mais, e depois eu vou lá e coloco os freios mais vagabundos que eu encontrar nele. Eu pego o freio mais vagabundo que existe e jogo no carro. E aí? Isso é perfeição? Um carro que pode romper os freios a qualquer momento e causar um acidente ou bater? Ou eu ponho um sistema de proteção fraco, que se o cara bater ele morre? Isso é perfeição. Não faz sentido nenhum essa alegação do cara que ele me colocou lá. Ah, eu vou fazer o perfeito cheio de falha. Uai, não fazer, é contraditório. Você vai fazer o perfeito com falha? E isso é perfeito? Ah, não, é perfeito porque eu já projetei com falha. Uai, isso é perfeito? Então, refletido aqui, não faz o mínimo sentido. Eu acho que ele piorou o argumento dele. É a mesma coisa de falar quando o religioso está tentando argumentar. Ele fala assim, não, tem que pegar o contexto da época. Cara, se pegar o contexto da época, piorou. Porque lá se acreditava em qualquer porcaria mais fácil possível. Não tinha instrução, todo mundo era analfabeto. E quem é que escreveu a Bíblia? Se a grande maioria dos pobres, os pé rapados que andavam com Jesus, era tudo analfabeto. Quem foi que escreveu esse troço? Se quem tinha sabedoria, tinha estudo, eram os ricos, era quem dominava. Então só piora, nessa questão aí piorou. Perfeito, que perfeito? O que é perfeito? No que se baseia esse perfeito? Então é isso, esse tal de perfeito aí, eu acho que piorou mais ainda ele tentar argumentar isso, porque se eu for pegar um carro, um mero humano mortal, vou fazer um carro perfeito com falha? Nós não somos criação máxima lá? Como é que cria o ser humano cheio de defeito e falha? Ué, ridículo, ou propenso a falhar? Ah não, mas ele criou perfeito depois que o ser humano falhou.
Ué, mas então não é perfeito se falhou, o perfeito é infalível. Ué, destrói o conceito de perfeito. Esse novo conceito de perfeito aí é estranho, você está criando um outro conceito de perfeito. O perfeito é o troço que falha. Ah, tá, então é outro perfeito, né? Mas aí não é culpa nossa, se a gente já foi criado assim. É igual um carro que pega, você cria ele, um avião. Você cria um avião com defeito para a asa soltar em voo. Não vai ser acidente não, você já projetou ele para fazer isso. Então não foi sem querer, foi premeditado. Ou seja, então nossos pecados, nossa queda do Éden lá, do Jardim Mágico, toda essa palhaçada foi programada e projetada. Então não é culpa nossa não, ele já fez de propósito. Percebe a falha absurda do argumento? Ou eu tô refletindo errado aqui? Porque pra mim não fez sentido nenhum essa alegação de perfeição falha, de perfeição que quebra. Um primeiro momento eu tive perfeição, depois cagou tudo. Então falhou, velho, falhou. Então é isso, perfeito, a grosso modo não existe perfeito. Perfeito você que vai, porque não tem base o perfeito. O que seria um perfeito? Então acho que é isso, é o que eu tinha refletido aqui nesse momento aqui. O argumento desse camarada, mas é isso mesmo. Tentar encurtar o vídeo o máximo possível. Eu já tive uma interrupção aqui porque me ligaram no celular, acabou cortando o vídeo. Mas então é isso, não faz sentido. A gente podia continuar fazendo uma masturbação mental aqui sobre perfeito, mas aí fica com vocês, o que é perfeito? O que você chama de perfeito? Perfeito é algo que falha? Uma coisa perfeita pode criar algo imperfeito de propósito? Porque tem aquela alegação, né? Ele é perfeito, mas o perfeito cria o imperfeito? Não, mas ele fez de propósito. Então ele fez, que palavra que eu vou usar? Fez de sacanagem então, né? Fazer uma criança nascer com câncer ósseo, a pior dor do mundo. Fazer uma criança nascer com ictiose, com a pele seca, que fica parecendo pedra, fica sofrendo, coitada da criança, por motivo nenhum, só de zoas, só de zoeira. Então é ridículo, jamais adoraria um ser desse. Se existir, eu jamais adoraria, não merece nem um pingo de respeito um ser desse, se existir mesmo. Se ele existisse, né? Ele fazer uma coisa dessa não merece um pingo de respeito. Então é isso. Vou ficar por aqui. Digam aí pra gente o que você acha que é perfeito, qual o seu carro perfeito, sua mulher perfeita, o que é perfeito? Defina o perfeito aí pra gente. É isso aí, falou.